Olha o pão da casa. Hoje nós estamos lendo Esté, capítulos 3 e 4. E depois que Esté é levantada como rainha pelo favor de Deus, Assuero, que é o rei Xerxes, ele levanta um líder sobre todos os outros príncipes da Babilônia. O nome dele era Amã. A Bíblia diz que ele é agagita. Não dá tempo para contarmos a origem dele, mas basta saber que ele é descendente de Agag, um dos grandes inimigos de Israel, ou dos judeus. Aí, quando ele se levanta, ou é levantado pelo rei Assuero, imediatamente começa uma questão com Mordecai, que é primo e que assumiu Esté como pai. E todos se inclinavam para Amã, mas Mordecai não se inclinava para ele. Por causa disso, ao saber a origem de Mordecai, ele planejou não só destruir Mordecai, mas destruir todo o povo de Israel, isso é, os judeus. E ele convence o rei, ele diz para o rei que recolheria aos tesouros reais uma quantidade de prata, 10.000 talentos de prata, para que o rei desse autorização para ele destruir um povo que não se inclina à vontade do rei e que tem as suas próprias leis. E o rei permite isso, dando para ele o anel real, e ele escreve cartas, e aquilo era o início do ano, e ele marca que no final do ano seria, num dia específico, seria o dia do extermínio de todos os judeus, homens, mulheres, crianças, famílias, e aqueles que ajudassem a destruir os judeus ficariam com seus bens. Isso é, eles receberam uma sentença de morte. Que má notícia, não é verdade? Mas entenda como Deus, ele providencia os seus livramentos. E Esté não está sabendo de nada, mas Mordecai se veste de pano de saco. Isso mostra o coração quebrantado e humilde diante de Deus, e ele vai buscar socorro em oração e em jejum. Olha só, ele não se desespera, mas antes ora e jejua, pedindo para Deus salvação. E ele manda chamar Esté, e através da conversa com a pessoa que intermedia a conversa, porque ela, não, sendo rainha, não poderia aparecer para o povo, Mordecai diz o seguinte: olha, não fique calada nesse momento. Aí por que ele disse aquilo? Porque ela era rainha, mas já fazia dias que ela não entrava na presença do rei. Existia uma lei perante os reis babilônicos e persas, que alguém só entrava na presença do rei se fosse chamado. A gente lembra da rainha Vasti, onde o rei chamou e ela não foi. E agora, para você ver como o acesso era difícil, nem a própria rainha poderia, nem a própria mulher do rei poderia chegar diante dele sem ser chamada. E a palavra de Deus diz que fazia dias que ela não era chamada. Quando ela fala isso para Mordecai, Mordecai diz assim: olha, se você se calar, assim, Deus vai providenciar outro para fazer, mas assim, você não vai se livrar. Então, assim, pensa comigo, ele diz para ela, se não é para um momento como esse que você não foi levantada como rainha. Então, muitas vezes, amado, nós estamos em determinados lugares e gozando de alguns benefícios, de algumas funções, de alguns privilégios e influências. Eu não sei onde é que Deus te botou, se foi numa rádio, aonde você é o locutor, se você é um médico, ele te colocou como chefe de uma UTI, ou se você é um professor ou um coordenador de uma faculdade, ou mesmo você é um chefe de família que tem influência sobre muitas pessoas dentro da sua casa, da sua família. Mas eu quero te dizer que Deus não dá acesso e nem influência de uma maneira à toa para nós. Mas tudo tem a ver com a salvação de vidas, a proclamação da palavra de Deus e do seu evangelho. Então, assim, nada dessas coisas vem para nós, como povo de Deus, simplesmente para o nosso usufruto. Você lembra de José no Egito? Como do dia para a noite, ele foi tirado da cadeia e colocado para governar o Egito, e tudo aquilo tinha um propósito, que era salvar a sua família e salvar todo o Egito conhecido, e ele tipifica o Salvador do mundo, que é Jesus. Então, Esté está na mesma condição. E eu quero te dizer que você também está na mesma condição, que Deus não providenciou esse trabalho, esse acesso, esse emprego, essa função, esse lugar aonde você está, mas Deus quer te usar aí para abençoar outras vidas. Quando Esté recebeu essa palavra, ela caiu em si, e a Bíblia diz que ela foi orar e jejuar. E ao fazer isso, ela foi ter acesso ao rei. Você sabia que hoje, falando de acesso, nós temos acesso ao Rei Todo-Poderoso, que é o Senhor de todo o universo, dos céus e da terra,
que é o nosso Pai Celestial, que antes nós não tínhamos, mas que hoje, através da nova aliança que nós temos por causa de Cristo, nós podemos entrar diante de Deus em oração e em jejum, para pedir a Deus socorro. A Bíblia diz que nós devemos entrar com ousadia. Por que com ousadia? Porque se eu não tivesse Cristo, eu não podia entrar com essa ousadia. Porque eu morreria de maneira fulminante diante do Rei. Mas por causa de Jesus, nós podemos entrar com ousadia e buscar socorro em uma ocasião oportuna. Então, assim como Esté, você está num lugar e Deus te colocou nesse lugar, te levantou para você ser usado por Deus. Não esquece disso. Amém? Então, você recebe essa mensagem? Se você recebeu, então nos segue agora aqui no canal. Se você ainda não nos segue, é só clicar num botão. Isso não vai demorar 2 segundos. E compartilha essa palavra para abençoar outras pessoas. Então, Deus te abençoe. Receba o pão da casa.